Então, bom dia, dando início à aula de física, e o nosso assunto são os condutores da corrente elétrica, a corrente elétrica, ou seja, a intensidade, os tipos de corrente, e bora lá. Então, os condutores da corrente elétrica. A condutividade é a propriedade da matéria de permitir que as cargas elétricas fluam em seu interior. Então, bons condutores são materiais que permitem que os elétrons se desloquem facilmente. Os metais, em geral, são ótimos condutores de eletricidade. Isso porque nos metais, os elétrons da camada de valência estão, digamos assim, fracamente ligados ao núcleo, né? Já que o núcleo tem carga positiva e os elétrons negativa, tem ali uma atração que sustenta o átomo, né? Então, nos metais, os metais são bons condutores justamente por essa facilidade que os elétrons têm de saltar de um átomo para o outro. Então, neles, os elétrons fluem com facilidade. Por isso, o cobre, o alumínio e o estanho costumam ser empregados na fabricação de fios elétricos. Além dos metais, existem outros corpos condutores de eletricidade. O corpo humano, por exemplo, o solo, o ar úmido, a água, né? A água conduz bastante a corrente elétrica e outros ainda. E os maus condutores de eletricidade são a borracha, o plástico, a cerâmica. E esses objetos são muito importantes, pois eles fazem com que não ocorra um curto-circuito. Então, eles são os isolantes, né? Também chamados de isolantes. Nesses materiais, os elétrons não conseguem se movimentar com facilidade. Há também os semicondutores, que permitem apenas alguma movimentação dos elétrons. Neles, a condutividade pode ser manipulada variando-se artificialmente a composição do material, conforme se queira ou não a passagem das cargas elétricas. São a base da indústria microeletrônica. Então, o silício, os chips são formados de silício, né, que controla os equipamentos eletrônicos, como os computadores, calculadoras, celulares. Então, é o material semicondutor mais utilizado. E aqui são os fios de cobre, né, mostrados aí na imagem. Bom, que vem a ser a corrente elétrica. A corrente elétrica é definida como sendo o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas. Essa é uma grandeza fundamental em física, pois sem corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. Então, aqui está mostrando o movimento desordenado. Opa, eu esqueci de mostrar aqui. Então, aqui a gente tem uma pilha, né? Com o polo negativo e aqui com o polo positivo. Quer dizer, aqui tem mais elétrons do que nessa região, tá? Então, a corrente, ela flui aqui, ó, do sentido negativo, sai do negativo e entra no positivo. Mas depois a gente vai ver o contrário também. Então, o movimento desordenado dos elétrons, e a partir de uma diferença de potencial, esses elétrons começam a fluir através do condutor, realizando esse movimento ordenado. Então, como surge o movimento das cargas? Os elétrons livres são estimulados a mover-se pelo condutor, o que gera corrente elétrica, por causa de uma diferença de potencial elétrico. É chamado de DDP ou tensão elétrica. Nas cidades, a tensão elétrica é em torno de 120, ou tem outras cidades que é 220, estabelecida entre as pontas do condutor, ou seja, entre as extremidades. E essa diferença de potencial é estabelecida no condutor a partir de um campo elétrico que atravessa o material. E esse campo elétrico proporciona diferentes níveis de energia potencial, ou seja, faz com que haja diferença de potencial, criando, portanto, a tensão necessária
para gerar um movimento das cargas elétricas. Então, a natureza da corrente elétrica. A corrente elétrica ela pode ser classificada em corrente iônica, que é constituída pelo deslocamento dos elétrons livres. Ocorre principalmente nos condutores metálicos. Como os elétrons possuem cargas negativas, eles se movimentam do polo negativo para o positivo de um gerador. O gerador é uma pilha, né? Pilha, bateria. E essa é a corrente real, ou chamada de corrente eletrônica, conforme a figura. Então, aqui a gente também percebe, né, que os elétrons, eles partem do polo negativo, né, atravessam o condutor e entram pelo positivo. No entanto, para se entender melhor os fenômenos elétricos, seria interessante representar a corrente saindo do polo positivo do gerador e chegando ao negativo. Ela seria causada pela movimentação da falta de elétrons ou lacunas, já que os prótons não se movem. Os prótons, eles continuam ali no núcleo dos átomos que formam os condutores, tá? Então, eles não se movem. Assim, por uma convenção, apenas para efeitos de maior facilidade de entendimento, convencionou-se representar a corrente elétrica circulando no sentido do polo positivo para o negativo, ou seja, dos pontos de potencial mais alto para os pontos de potencial mais baixo, conforme mostra a figura. Então, aqui nessa figura, a gente tem um gerador aqui, tá? Ele é representado por esses dois traços, um maior e outro menor. O traço maior representa o polo positivo e o menor o negativo. Então, a corrente convencional, que a gente chama de convencional, ela sai do positivo e entra no negativo. Tá? Lembrando que a corrente real, a gente vai falar mais sobre isso ainda, sai do negativo e entra no positivo. E a corrente iônica, o nome já diz, né? Íons. Então, ela é constituída pelo deslocamento dos íons positivos e negativos, movendo-se simultaneamente em sentidos opostos. Ocorre nas soluções eletrolíticas, né? Soluções de ácidos, por exemplo, sais ou bases, e nos gases ionizados, como nas lâmpadas fluorescentes. Isso aqui a gente pode até fazer em sala de aula, essa experiência, em laboratório, né? Então, nas soluções eletrolíticas, as partículas portadoras de carga são os íons, que se movimentam sob a ação da força do campo elétrico. Os íons positivos movimentam-se no mesmo sentido do campo elétrico, enquanto os negativos movimentam-se no sentido oposto. Aqui aparece, ó, o campo elétrico aqui, representado pela letra E, tem o vetor ali em cima, porque ele sempre tem uma direção e um sentido, né? As cargas positivas também da esquerda para a direita e as negativas da direita para a esquerda. Então, o sentido contrário do campo elétrico. A intensidade da corrente elétrica. Então, consideremos um condutor metálico de seção transversal S, sendo percorrido por uma corrente elétrica. Então, aqui a gente tem o condutor metálico, a seção transversal, né? E os elétrons fluindo ordenadamente. Então, suponha que no intervalo de tempo, T, pela seção transversal S, passe uma quantidade de carga em módulo. Essa quantidade de carga é o número de elétrons. Vocês talvez lembrem que cada elétron, ele possui uma carga elétrica, né, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, para descobrir o valor dessa carga aqui, a gente tem que multiplicar o número de elétrons que atravessam essa seção num determinado intervalo de tempo, multiplicar pela carga elementar ou fundamental. Bom, então define-se como intensidade da corrente elétrica I, tá? I é a grandeza, a relação. Então, corrente elétrica é igual à variação da carga dividido pela variação do tempo. A corrente elétrica, representada por I,
tem como unidade o ampere, a carga elétrica o coulomb e o intervalo de tempo o segundo. Tá? Então, 1 coulomb dividido por 1 segundo vai dar 1 ampere. É a mesma coisa, tá? Normalmente, as unidades de uma grandeza, elas são a composição das unidades que formam, das grandezas, aliás, que formam a expressão, a fórmula. Em homenagem ao físico e matemática francês André-Marie Ampère, a unidade de corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o ampere, representado por A. No caso dos metais condutores, nos quais a condução é realizada pela movimentação dos elétrons, podemos calcular a corrente elétrica em função do número de elétrons que atravessam-nos a cada segundo. Para isso, é necessário lembrar a quantização da carga elétrica. Essa propriedade da matéria informa que a quantidade da carga total armazenada em um corpo é dada por um múltiplo inteiro da carga fundamental, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, presente nos prótons e nos elétrons. Então, tanto o próton quanto o elétron, cada próton e cada elétron tem esse valor aqui, tá? Tem a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que quando a gente representa os elétrons, a gente coloca um sinal negativo na frente. Aí os prótons, sinal positivo. Então, a carga pode ser calculada pelo N multiplicado pelo E. O N é o número de elétrons, né, que atravessam a seção transversal. E a carga elétrica fundamental. E se combinarmos as duas fórmulas, ou as duas equações, podemos escrever a seguinte fórmula para a corrente elétrica. Corrente elétrica, que é o I, igual N vezes E, né, o número de elétrons vezes a carga, dividido pelo tempo. As fórmulas mostradas são úteis para a resolução da maior parte, né, dos exercícios que envolvem a corrente elétrica. Entretanto, não são úteis para os casos em que a corrente elétrica é variável. Nos casos que a corrente elétrica é variável, é comum a gente usar o cálculo da área para descobrir o valor da corrente. Então, como é mostrado aqui. O gráfico mostrado acima representa o módulo de uma corrente elétrica variável em função do tempo. Então, perceba que o módulo dessa corrente elétrica é decrescente. Aqui a gente tem a intensidade e o tempo em segundos. Então, a corrente está decrescendo, né? Então, nesse caso, é bastante útil calcular a área do gráfico, que corresponde à quantidade de carga conduzida durante esse intervalo de tempo. Bom, é comum a gente empregar também os submúltiplos do ampere, que é o miliampere e o microampere. Então, 1 miliampere equivale a 10 a menos 3 amperes, e 1 microampere, 10 elevado a menos 6 amperes. A gente ainda tem o pico ampere, que é 10 a menos 9, e o nanoampere, que é 10 a menos 12. Então, os tipos de corrente elétrica. A corrente contínua e depois alternada. Então, a contínua é aquela na qual os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único. Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons estejam movendo-se ordenadamente, pois, na realidade, o movimento das cargas elétricas é bastante caótico e lento. Isso é resultado das diversas colisões sofridas dos elétrons com a rede cristalina dos condutores, enquanto arrastados pela ação de um campo elétrico externo. É o que ocorre, por exemplo, nas correntes estabelecidas por uma bateria de automóvel e por uma pilha. E na corrente alternada, o sentido do movimento dos elétrons é periodicamente invertido, devido a uma inversão na polaridade do potencial
que é aplicado ao condutor. Então, nesse tipo de corrente elétrica, os elétrons permanecem oscilando em torno da mesma posição. Isso faz com que haja menos perdas de energia em razão do efeito Joule. O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em térmica. E no Brasil, a frequência de oscilação da corrente elétrica alternada é de 60 Hz. Quer dizer, os elétrons no interior dos fios movem-se em vai e vem cerca de 60 vezes por segundo. Tá? 60 Hz representa uma oscilação de 60 vezes por segundo, em um segundo. Então, esse é o caso das correntes utilizadas em residências, que são fornecidas pelas usinas hidrelétricas, em que temos uma corrente alternada de frequência 60 ciclos por segundo. Então, a representação gráfica, né, a corrente contínua, aqui, e alternada. Ó. Podem ver que a diferença de potencial aqui é bem positivo e aqui é bem negativo, né? Vai oscilando. Ou também pode ser representada como nesse gráfico aqui embaixo. O sentido da corrente elétrica é o sentido real, ocorre nos condutores sólidos e é o movimento dos elétrons e acontece do polo negativo para o positivo. E o sentido convencional é o sentido da corrente elétrica, que corresponde ao sentido do campo elétrico no interior do condutor, que vai do polo positivo para o negativo. Então, uma observação que o sentido convencional é sempre usado para análise da corrente elétrica. Então, nos exercícios também eles vão falar, né, se é sentido real ou convencional. Bom, o que significa o sentido real e sentido convencional da corrente elétrica? Você já deve ter encontrado publicações mostrando o sentido da corrente saindo do polo positivo e indo para o polo negativo, mas também saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. Nesse momento, temos de lembrar que existe o sentido convencional da corrente e o sentido real. Então, qual o sentido correto? Na verdade, há dois pensamentos concorrentes em relação ao fluxo de eletricidade: a teoria do sentido convencional da corrente e a teoria do sentido real. Ambas descrevem o movimento dos elétrons através de um condutor e simplesmente explicam a direção em que a corrente se move. A teoria da corrente convencional foi inicialmente colocada por Benjamin Franklin, que concluiu que a corrente fluía de uma fonte positiva para uma fonte negativa, ou para uma área que não possuía muita carga. A observação designou que as cargas são positivas quando há abundância de carga e negativas quando há falta de cargas. Então, descobertas posteriores provaram que o oposto também é verdadeiro. A teoria do elétron descreve o que realmente acontece no caso de uma abundância de elétrons fluindo a partir de uma fonte negativa para uma área que tem carência de elétrons ou fonte positiva. Na indústria, são utilizados tanto o fluxo convencional quanto o fluxo de elétrons. Então, podemos definir o sentido da corrente elétrica como sentido real, ocorre nos condutores sólidos e é o movimento dos elétrons e acontece do polo negativo para o positivo. Então, no polo negativo, tem um excesso de elétrons, por isso que a carga é negativa. No polo positivo tem falta de elétrons, por isso que ela fica mais positiva. Quer dizer que nos átomos aqui prevalecem as cargas positivas. Então, lembre, sentido real, negativo para o positivo. E convencional, o inverso, né? Então, o sentido convencional é o sentido da corrente elétrica que corresponde ao sentido do campo elétrico.
no interior do condutor, que vai do polo positivo para o polo negativo. Então, aqui está representado, né, simplificadamente, o sentido real vai do polo negativo para o positivo e o sentido convencional do polo positivo para o negativo. E aí encerramos nossa aula de hoje. Encerrando o compartilhamento. Muito obrigada, alunos, e encerrando a gravação.